Você já ouviu falar de uma cidade inteira que simplesmente desapareceu do mapa em uma única noite? Não estamos falando de ficção científica, nem de um enredo de filme de Hollywood. Essa é uma história real, e ela aconteceu em um lugar chamado Centralia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Parece até uma lenda urbana, mas a verdade é que essa pequena cidade foi engolida por algo invisível, silencioso e implacável. Fogo subterrâneo. E se você está pensando, como assim fogo debaixo da terra? Zrenia, bem-vindo ao clube! É exatamente isso que vamos explorar hoje. Centralia era uma típica cidadezinha americana nos anos 50 e 60. Imagine aquelas cenas de filmes antigos. Casas com cercas brancas, crianças correndo pelas ruas e todo mundo se conhecendo pelo nome. Na época, cerca de 1.400 pessoas viviam lá, e a economia girava em torno das minas de carvão que haviam sido exploradas desde o século XIX. O carvão era o coração pulsante dessa comunidade, literalmente sustentando as famílias e os negócios locais. Mas, como muitas vezes acontece, o que dá vida também pode trazer destruição. Agora, antes de entrarmos no mistério do desaparecimento de Centralia, precisamos entender um pouco mais sobre o vilão da nossa história: as minas de carvão abandonadas. Quando uma mina é desativada, ela não desaparece magicamente. Ela fica lá, escondida debaixo da terra, como uma cicatriz no subsolo. E essas cicatrizes podem causar problemas sérios, especialmente quando há resíduos inflamáveis e oxigênio suficiente para alimentar um incêndio. Parece estranho pensar em fogo debaixo da terra, certo? Mas é exatamente isso que aconteceu em Centralia. Tudo começou em maio de 1962, durante um evento que deveria ser rotineiro: uma queima controlada de lixo no antigo depósito da cidade. A ideia era simples: limpar o local antes do Memorial Day, um feriado importante nos Zebuá. Só que algo saiu terrivelmente errado. Em vez de apagar completamente o fogo, algumas brasas ainda quentes encontraram seu caminho até uma abertura que levava às antigas minas de carvão. Era como jogar um palito de fósforo em um barril de pólvora. O fogo começou a se espalhar rapidamente pelos túneis subterrâneos, alimentado pelo carvão e pela vasta rede de galerias abandonadas. No início, ninguém percebeu o tamanho do problema. As autoridades tentaram apagar o incêndio várias vezes, mas sem sucesso. Era como tentar tapar um buraco em um balde furado. Cada solução parecia piorar as coisas. À medida que o fogo avançava, ele liberava gases tóxicos como monóxido de carbono que começaram a vazar pelas rachaduras no solo. As árvores morriam, o ar ficava pesado e os moradores começaram a sentir náuseas e dores de cabeça constantes. Algumas partes da cidade até pareciam saídas de um cenário apocalíptico, com fumaça saindo do chão e temperaturas altíssimas sob os pés. Mas aqui vai uma curiosidade interessante. Sabe aquele jogo de videogame famoso chamado Silent Hill? Pois é, ele foi inspirado justamente em Centralia. Os criadores do jogo queriam capturar a atmosfera assustadora de uma cidade abandonada e tomada por forças misteriosas. E não é difícil ver por quê. Imagine andar pelas ruas de Centralia nos anos seguintes ao incêndio. Você vê prédios abandonados, estradas rachadas e sinais de perigo por todos os lados. Parece um lugar tirado diretamente de um pesadelo. O ponto de virada para os habitantes de Centralia veio nos anos 80, quando o governo finalmente reconheceu a gravidade da situação. Um menino de 12 anos quase caiu em uma cratera que se abriu no quintal de sua casa, revelando uma temperatura insuportável lá embaixo. Isso foi o suficiente para convencer as autoridades de que a cidade não era mais segura. Começou então um programa de reassentamento, onde o governo ofereceu indenizações para que as pessoas deixassem suas casas. A maioria aceitou, mas alguns poucos resistiram, apegados às memórias e à vida que construíram ali. Hoje, menos de uma dúzia de pessoas ainda vivem em Centralia, mesmo com avisos constantes de que o fogo continua queimando lá embaixo. Estima-se que ele já consumiu mais de 20 milhões de toneladas de carvão e pode continuar ativo por mais 250 anos. Sim, você ouviu direito. 250 anos. É como se fosse uma panela de pressão gigante enterrada debaixo dos nossos pés, e ninguém sabe exatamente quando ou como ela vai parar. Mas por que isso aconteceu em Centralia e não em outras cidades mineradoras? Bom,
Parte da resposta está na geografia e na forma como as minas foram construídas. As galerias eram extensas e interconectadas, como um labirinto subterrâneo. Quando o fogo começou, ele encontrou um buffet infinito de combustível e espaço para se expandir. Além disso, os métodos de combate ao incêndio na época eram limitados e mal planejados. Foi uma combinação perfeita de circunstâncias infelizes. Outro detalhe fascinante é que Centralia não é o único caso de cidade afetada por fogo subterrâneo. Existem lugares ao redor do mundo enfrentando problemas semelhantes, como Jaria, na Índia, onde incêndios em minas de carvão têm devastado comunidades há décadas. No entanto, Centralia ganhou notoriedade porque parece uma metáfora perfeita para o impacto humano no meio ambiente. É como se a natureza estivesse devolvendo o favor. Nós cavamos, extraímos e exploramos, e agora estamos pagando o preço. Então, qual é a lição que podemos tirar dessa história? Bem, além de ser um lembrete de que o planeta tem seus próprios mecanismos de autodefesa, Centralia nos ensina sobre a importância de planejar o futuro com responsabilidade. Quando as minas foram fechadas, ninguém pensou nas consequências a longo prazo. Era como comprar um carro sem se preocupar com a manutenção. Funciona por um tempo, mas depois vem a conta. Se você gosta de histórias curiosas como essa, eu tenho uma dica. Procure saber mais sobre outros fenômenos naturais bizarros, como ilhas que surgem do nada ou lagos que evaporam completamente. Cada um deles é como um pedaço de quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. Quem sabe você não descobre sua próxima obsessão? E claro, se algum dia você estiver na Pensilvânia, dê uma passada por Centralia. Só não vá sozinho, tá? Leve um amigo, uma câmera e talvez um extintor de incêndio. Só por precaução. Brincadeiras à parte, é um lugar cheio de memórias e mistérios. Um lembrete de que, às vezes, a natureza escreve histórias que nenhum roteirista conseguiria inventar. Espero que você tenha gostado dessa viagem por uma cidade que sumiu do mapa em uma noite. Histórias como essa são incríveis, porque nos mostram que a realidade pode ser tão surpreendente quanto qualquer ficção. Até a próxima aventura!